E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouco sobre a série de quadrinhos barra mangás Holy Avenger, né? Então, eu tenho aqui essas edições definitivas encadernado, né? Até porque eu era muito novo para comprar a revistinha, né? Quando saiu em formato de revista, né? Bom, são histórias ambientadas no mundo de Tormenta. Como eu já disse aqui, Tormenta é um cenário de RPG nacional, né? E é um cenário, para mim, muito maravilhoso e que eu tenho um grande carinho por ele, né? Bom, essas histórias são antes até dos romances que o Leonel Caldela fez, eu acho, tá? Desculpem aí se eu errar nas datas, mas enfim. Arton aqui ainda é bem diferente do que vai se tornar nos livros, até parece um pouco infantil, mas não levem isso pro lado negativo, não, tipo, só parece assim não ter tantas batalhas, tantas guerras, tanta desgraça assim, né? Mas é muito divertido, cara. E essa que eu vivia falando, se você lê os livros, você joga Tormenta e quer conhecer um pouco do cenário, pô, cara, aqui é o lugar certo, velho. Aqui a gente tem, cadê, deixa eu ver se aqui já no começo tem uma parte da cidade, ó. Aqui já temos aqui algumas imagens de cidade, tem a estátua de Valkyria, deixa eu ver se tá bom aqui, tô meio torto hoje, tá? Então, assim, a história se passa com quatro personagens, assim, digamos que são os protagonistas, né? A gente tem a Alessandra, que é uma druida, o Sandro, que é um ladrão, né? Um ladino, e ele quer ser o maior ladrão, né? De Arton, como o pai dele foi, é isso que ele sempre vive dizendo. Torg, que é um Trog, acho que é assim que fala, meu Deus. Enfim, será que eu errei o nome dele? Bom, e a, e a Niele, né, que é uma elfa maga, né? E, enfim, a Alessandra está em busca dos rubis da virtude porque ela quer ressuscitar o Paladino, que é o maior herói de Arkham e tal, que tem o poder dos 20 deuses do Panteão. Assim, analisando um pouco a obra, né, algumas pessoas podem achar que é um pouco bobo, um pouco infantil, parece que os caras às vezes acham os rubis fáceis demais, e assim, acaba que não gosta muito do primeiro encadernado e tal. Bom, eu queria dizer que essa história ela evolui. Para mim, principalmente, foi uma grande evolução, assim, sabe? Ela parece começar muito boa, só que os eventos começam a aumentar, as coisas começam a escalar num nível e, cara, vai chegando nos próximos encadernados, nos próximos capítulos, a história vai aumentando, a história vai melhorando, ela vai ficando, para mim, ela vai ficando mais madura e ela vai ficando muito mais envolvente, que a gente começa a entender o passado e entendendo o passado a gente entende por que essas coisas estão acontecendo agora, né? E como eu disse, para quem gosta de Tormenta, aqui é o lugar certo para ter um cenário na cabeça, assim, cara. É muito bom, é muito legal a série de quadrinhos, que nem eu falei, ela vai evoluindo, ela vai escalando, e a história vai ficando mais épica, vai ficando mais legal ainda, entendeu? E aqui tem o meu personagem favorito, que é o Mestre Arsenal. E, cara, é muito bacana mesmo, cara. E a história, assim, de verdade, ela pode parecer boa no começo, mas depois ela vai ficando muito boa mesmo, tá? E vamos falar já da continuação, que saiu ano passado, que é o Holy Avenger Paladina. Também saiu em capa dura, né? Olha só essa arte lindíssima, cara. E, cara, o Holy Avenger Paladina foi impressionante, assim, sabe? De novo, mais referências visuais do mundo de Arton. A história tá muito boa e muito evoluída, assim, sabe? Aqui nos Holy Avengers clássicos, aqui, né, na história normal, ela tem aquela pegada mais antiga, mais anos 2000, anos 90 e tal, né? O estilo de leitura do mangá até. Cara, aqui no Holy Avenger Paladina, pra mim, mudou totalmente, sabe? O roteiro já tá mais da hora, assim, os diálogos são mais envolventes, a história é mais envolvente e é muito bom mesmo. Eu fiquei muito empolgado lendo, né? A Paladina é uma personagem, assim, envolvente demais, ela é muito carismática, a gente acaba gostando dela pra caramba, né? A gente tem Calmir, Deus da Justiça, fazendo algumas aparições e é muito divertido porque, assim, é totalmente diferente do que o do Calmir que eu tinha na minha cabeça, tá ligado? Ele é muito mais despojado, muito mais de boa, assim, entendeu? E é muito legal, cara, essa história, sem brincadeira. Obviamente ela vai ter continuação, né? Vocês podem ver que fala, pô, meu caderno é mais fininho que os outros.
calma, gente, vai sair continuação e eu quero muito que saia, porque a história é bem envolvente, é bem legal, cara. É uma evolução, assim, entendeu? Do Holy Avenger, você consegue ver no Holy Avenger Paladina uma evolução gigantesca, assim, tanto que nem eu falei, tanto nos diálogos, quanto no envolver você na história. Eu acho que ele te envolve muito melhor do que o Holy Avenger, porque o Holy Avenger ele demora pra você ficar mais envolvido com a história. O Holy Avenger Paladina não, mano, já te coloca ali no meio e você vai empolgado, né? Eu acabei não falando muito dos personagens de Holy Avenger, né? A Lissandra, ela é uma druida, né? Ela tá focada, ela começa a ficar obcecada mesmo em achar os rubis pra despertar o paladino. O Sandro, ele tá a todo momento querendo se provar e querendo mostrar que ele é um ótimo ladrão. O Torg, ele tá mais preocupado em proteger a Lissandra e ele também tem os objetivos dele. Ele fica falando que ele não liga pra ninguém, mas na verdade ele liga. E a Nier é uma personagem assim que eu não vou falar muito dela porque você entende ela quanto mais você lê o Holy Avenger, tá? Mas voltando aqui então falando no geral, os Holy Avenger vale a pena ler? Com certeza vale a pena ler. Eu indico muito, que nem eu falei, cara, a história vai ficando envolvente e vai ficando muito boa. E cara, o Holy Avenger Paladina é sem condições. É outra história, é num nível assim muito top. Outra história assim, digo, a diferença, né? Mas eles é uma continuação, tá? É uma continuação da mesma história, mas assim, o que eu digo é assim, o mundo já tá diferente. E a gente vê também muito mais a influência da Tormenta nesses primeiros capítulos do Holy Avenger Paladina do que a gente vê em toda a obra do Holy Avenger, né? A gente começa a ver mais. Então provavelmente vai ter uma influência bem maior da Tormenta nessa história. E cara, é muito bacana. Então eu indico essas leituras para vocês, tá? Esses encadernados que estão à venda no site da Jambô, você pode encontrar em alguma livraria aí dessa cidade também, tá? E recomendo muito a leitura, tá? De verdade. Então fica aí mais essa recomendação para vocês. Essa é a minha análise e tal. Eu sei que eu não sou muito bom em fazer isso, mas eu gosto de falar um pouco sobre as coisas que eu gosto de ler, tá? Então, um grande abraço para vocês, tá? E muito obrigado. Valeu, pessoal!